Ó, a nossa primeira aula é a de Química, tá? Aqui eu vou dar início, né, Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Coronel Murilo Serpa, certo? Nosso primeiro slidezinho, Química, primeiro ano. Professora Ariana Ramos, como vocês já me conhecem, né, me apresentei na aula passada. E o nosso assunto, né, hoje, vai ser ligações químicas. É um primeiro assunto, vocês não viram ainda muita coisa sobre isso, né? Mas ele é um assunto simples, certo? Então, hoje eu vou dar início com o básico, para vocês entenderem melhor. O que é ligações químicas? São as interações que vão ocorrer entre átomos. Na aula passada eu falei dos átomos, tá? E aí, eu já dei início na aula passada e nas aulas anteriores sobre os átomos. Permitir alguém entrar. Então, o que é que ele diz sobre ligações químicas? São as interações que vão ocorrer entre os átomos para se tornarem uma molécula ou uma substância básica de um composto, né? Na aula de matéria e substâncias, eu também falei um pouquinho nas videoaulas sobre o que é substâncias e o que é composto, o que é substância simples, o que é substância composta, certo? E aí, o que é que vai ser essas ligações químicas? Vai ser essa interação entre os átomos. Como? Os átomos eles vão ter uma capacidade de realizar ligações químicas com outros, que pode ser do mesmo elemento. Quando eu falo do mesmo elemento, oxigênio e oxigênio. Quando eu falo de elementos diferentes, aí eu vou ter um exemplo, ó, o sódio e o cloro. E aí, na imagenzinha, vocês vão conseguir ver que o sódio, que é o Na, ele está doando um elétron para o cloro. Estão vendo aí, ó? Esse elétronzinho lilás, ele vai ser doado para o cloro. E aí, ele é um átomo de sódio mais o átomo de cloro. Esse sódio ele vai doar um elétron para o cloro. E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão se ligar e vai formar o cloreto de sódio. Cloreto de sódio vai ser o NaCl. O Na, se vocês olharem e prestarem atenção aí, ó, o Na ele está com um símbolozinho positivo, porque ele está doando o elétron. E o cloro vai estar com um símbolozinho negativo, por quê? Porque ele está recebendo esse elétron. E aí o que é que acontece? Ele forma o quê? Ele forma uma molécula, cloreto de sódio. Ou, né, ele pode vir Na positivo, Cl negativo, ou NaCl, que é o cloreto de sódio, que a gente conhece como o nosso sal de cozinha, certo? Aí é uma imagenzinha só para mostrar para vocês como é que acontece essa interação, essa ligação química, tá? Dois átomos que vão se ligar, um vai doar elétron e o outro vai receber esse elétron. Isso é uma ligação química. Um doa e o outro recebe. Eles podem compartilhar? Sim. Eles vão poder compartilhar. Vocês vão ver, né, nos próximos slides como é que isso vai acontecer. Nesse caso aqui, um está doando elétron e o outro está recebendo o elétron. Vai existir 3 tipos de ligações, certo? As ligações covalentes, as ligações metálicas e as ligações iônicas. Esse assunto tem no livro de vocês, tá? Os átomos, eles buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente. Esse processo ele é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo pode alcançar estabilidade quando ele precisa ter a sua camada de valência de 8 elétrons, certo? Então, como é que isso vai acontecer? Vou já explicar para vocês. Como é que chega nessa teoria do octeto? A teoria do octeto nada mais é do que o átomo ter 8 elétrons na camada de valência. A gente vai contar a quantidade de elétrons que tem nesse átomo, certo? E aí, o que são essas ligações químicas? Elas são iônicas, covalentes e metálicas, tá? Quem quiser anotar, pode ir anotando. Eu pedi que vocês tivessem um caderno e uma canetinha em mãos. Quando é que ela é iônica?
é quando ela vai ter transferência de elétrons entre os átomos. Um doa e o outro recebe. Esse elétron, pode ser eletropositivo mais eletronegativo. Quando é que ele é covalente? Quando acontece o compartilhamento de pares de elétron entre os átomos. Eles vão compartilhar. Os dois, tanto vai doar como vai receber. Eles vão ser eletronegativo mais eletronegativo. E metálica, quando vai existir os elétrons livres? Vocês vão entender isso nas próximas aulas. Esses elétrons livres vai ser entre cátions dos átomos. Eles são eletropositivos mais eletropositivos, tá? Não precisa agora vocês ficarem, né, achando que não estão entendendo nada. Nas próximas aulas vocês verão tudo isso aqui, né, de uma forma mais simples, certo? Aqui eu estou mostrando no geral o que é o conteúdo de ligações químicas para vocês já irem se habituando, tá? Aqui, ó, eu venho mostrar as fórmulas eletrônicas. Estão vendo aí quando eu falei sobre a regra do octeto, que o átomo ele tem que ter, para atingir a sua estabilidade na camada de valência, 8 elétrons. Aí eu venho mostrar, ó, 2 átomos de cloro. Na fórmula eletrônica dele, quantos elétrons tem, ó? Os lilazinhos, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai precisar atingir a regra do octeto dele na camada de valência, 8 elétrons, não é isso? Para ele atingir a estabilidade dele. Então, o que é que ele vai ter? Ó, ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele vai precisar receber mais um elétron. Então, ele vai puxar esse elétron do outro cloro. E o outro cloro, ele também tem 7 elétrons. Então, o que é que eles vão fazer aí? Eles vão compartilhar elétrons. Essa ligação, ela é o quê? Covalente. Quando ela compartilha elétrons, é uma ligação covalente. Estão vendo, ó? Por isso que eu consigo enxergar aí no desenhozinho, eles estão compartilhando elétrons. Então, os dois vão atingir, né, a regra do octeto. Vão atingir a estabilidade. E aí, na fórmula estrutural dele plana, como é que acontece? Ó, cloro com uma ligação simples, cloro. Estão vendo? Fórmula eletrônica e a fórmula estrutural desses átomos. Como é que acontece? Isso aí é uma ligação química. Olha o outro exemplo do oxigênio. O oxigênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai precisar de 2 elétrons para atingir a estabilidade dele. Ou seja, ele vai puxar os 2 elétrons do outro oxigênio. E os dois vão compartilhar. Ligação o quê? Ligação covalente. Compartilhamento de elétrons. Olha a fórmula estrutural do oxigênio. 2 moléculas de oxigênio com uma ligação dupla. Tá? Essa questão de ligações aí, vocês vão entender melhor no terceiro ano de vocês, que a gente vai falar sobre ligações. Mas nada impede de vocês também saberem o que é que eu estou falando aqui quimicamente, né? Aí, quando chega no terceiro ano, vocês já têm uma ideia do que é que eu estou falando. Aí, o exemplo do nitrogênio, ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Ele vai precisar de quanto? Mais 3 elétrons. Então, ele vai, ó, compartilhar com outro nitrogênio, que também tem somente 5 elétrons. Ou seja, eles vão atingir a estabilidade deles compartilhando elétrons. Na fórmula eletrônica, como é que fica? Ó? E na fórmula estrutural, nitrogênio, ligação tripla, nitrogênio. Aqui, ó, ele tem o oxigênio e tem dois átomos de hidrogênio. Estão prestando atenção aí? A galerinha que entrou agora, coloca o nome, certo? No chat e a turma para me dar a presença de vocês. Ó, o que é que eu estou explicando aqui? O conteúdo é ligações químicas, tá? Pessoal que está entrando agora, certo? E aqui eu estou falando já sobre as fórmulas eletrônicas e a fórmula estrutural. E eu estou explicando como é que essa ligação química, como é que esses átomos, eles chegam à sua estabilidade. Existe uma regra, chamada a regra de octeto, tá? Que cada átomo, para atingir a sua estabilidade, ela precisa ter 8 elétrons na camada de valência, tá? E aí eu estou mostrando o exemplo do oxigênio, que é um átomo de oxigênio, com 2 átomos de hidrogênio. Aqui é o H2O. O H2O a gente conhece como sendo o quê? Água, não é? H2O.
E aí o oxigênio, ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde é que eu estou contando? Eu estou contando nas bolinhas dele rosa, que aparece aí na tela de vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Eu vou precisar de mais 2 elétrons para esse oxigênio ele estabilizar. Então, eu vou tirar esses 2 elétrons do hidrogênio. Se vocês prestarem atenção, ó, o hidrogênio ele só tem um elétron. Então, ele vai doar esse elétron para o oxigênio, ó. Doa um elétron para o oxigênio, o outro hidrogênio doa o outro elétron para o oxigênio. Na fórmula estrutural dele fica como H, ligação simples, oxigênio, ligação simples, H. O H aí é o hidrogênio, viu? E essa molécula é o quê? A molécula da água, H2O, tá? Aqui o próximo, ó, tem o carbono. O carbono, ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4 elétrons. É importante vocês saberem que o carbono, ele só cabe 4 elétrons, certo? E aí o oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons tem o oxigênio. E o carbono, ele vai doar esses elétrons para o oxigênio. E aí, para o oxigênio atingir a estabilidade dele de 8 elétrons, ele vai receber do carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do outro lado, do mesmo jeito, ó. Ele também vai receber esses 2 elétrons do carbono. E aí, o que é que acontece? Vai ficar, ó, na forma estrutural, oxigênio, ligação dupla, carbono, ligação dupla, oxigênio, certo? Aí é o CO2, tá? A gente conhece como gás carbônico, tá? E na de baixo ele vem o nitrogênio. Nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Ele vai receber do hidrogênio, porque o hidrogênio só tem um elétron. Então, para esse nitrogênio ele atingir, né, a sua estabilidade, ele vai precisar receber do hidrogênio. Então, ele recebe 1, 2, 3 elétrons, um de cada hidrogênio. Vai ficar o hidrogênio na forma estrutural, ligação simples, nitrogênio, ligação simples, hidrogênio, e uma outra ligação simples aí embaixo, ó, nitrogênio, tá? Aliás, hidrogênio, certo? Então, fica o NH3, a moléculazinha dele vai ser NH3, tá? Amônia, certo? Aí é para vocês irem já se habituando às fórmulas eletrônicas, às fórmulas estruturais, e ainda tem a molécula, né? Que ele forma a molécula. No caso, o Cl aqui, o cloro vai ser cloro 2, a molécula dele. O oxigênio vai ser O2, certo? O nitrogênio vai ser N2, tá? São as moléculas. E as ligações químicas e a regra do octeto, vou falar um pouquinho a mais para vocês, é a busca por estabilidade eletrônica, que justifica a realização de ligações químicas entre os átomos. É explicada pela teoria do octeto, como eu já falei para vocês, né, no slide anterior, como é que acontece. Ele foi proposto por Newton Lewis, né, essa teoria ela afirma que a interação atômica acontece para que cada elemento adquira a estabilidade de um gás nobre, tá? E aí são 8 elétrons na camada de valência. Essa estabilidade a gente vai contabilizar como sendo 8 elétrons na camada de valência, para que esse átomo atinja a estabilidade dele, tá? E aí ele diz assim, ó, para isso, o elemento doa, recebe ou compartilha elétrons da sua camada mais externa, realizando, portanto, ligações químicas de caráter iônico, covalente ou metálico. Isso aqui eu já falei para vocês no começo dos slides, que elas vão se dividir em iônicos, covalentes e metálicos. E os gases nobres são os únicos átomos que já possuem 8 elétrons na sua camada de valência mais externa. E é por isso que pouco reage com outros elementos. Como é que vocês vão entender isso? Os gases nobres, eles vão ser os únicos elementos que eles já têm esses 8 elétrons. Então, eles não vão precisar fazer, né, atingir essa camada de valência, essa estabilidade da regra do octeto. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, porque é mais simples para mim conversar com vocês sobre a tabela periódica, mostrando para vocês, do que vocês, né,
ainda que talvez não tenham tanta experiência com a tabela periódica, mas os meninos do primeiro C e D, eu dei aula sobre a tabela periódica, então não aceito que eles não tenham ainda esse entendimento do que é a tabela periódica. Primeiro A e primeiro B eu não sei, né? Mas vamos entender agora. Metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles vão estar sempre na primeira camada, tá? Que é o 1A. A gente vai conhecer aqueles elementos ali de metais alcalinos. Depois vocês prestem atenção na tabelinha periódica, no comum, para vocês olharem quais vai ser os elementos que vão estar nessa camada 1A, tá? Nesse grupo 1A, que são os metais alcalinos, tá? A gente conhece eles como metais alcalinos. Na família 2A, eles vão estar os metais alcalinos terrosos, certo? Depois, olhando para uma tabelinha, vocês vão entender quais são os elementos dos metais alcalinos terrosos. Por exemplo, o berílio. O berílio, ele é o primeiro elemento, ele vai estar bem aqui no cantinho, tá? Vai ser o primeiro. Então, ele é um metal alcalino terroso, que ele é da família 2A. Os metais de transição sempre vão estar aí no meio, tá? O 3A, família 3A, é a família do boro, porque o boro ele vai ser o primeiro elemento, ele vai estar bem lá em cima. O 4A vai ser a família do carbono, o carbono também vai ser o primeiro elemento, vai estar bem aí em cima. A família 5A é a família do nitrogênio, o nitrogênio também está bem aí, o primeiro, certo? A família 6A, calcogênios. O primeiro que vai estar aí na família 6A é o oxigênio, certo? A família 7A são os halogênios. O primeiro vai ser o flúor, tá bom? E vem os gases nobres, que vai ser a última família, que vai estar lá em cima como o 0, tá? É a última família, são os gases nobres, que é o hélio, neônio, xenônio, enfim. Todos esses vão ser os gases nobres. E a gente vai ter também os lantanídeos e os actinídeos, tá? Só botei a tabelinha para vocês entenderem por famílias e o nome dessas famílias, certo? Mas eu acredito que vocês também já tenham esse conhecimento. E os gases nobres, como eu disse, eles já têm, né? Eles são os elementos que já têm os 8 elétrons na sua camada de valência, tá bom? Se tiverem dúvidas, certo, me perguntem, porque eu converso demais. Então, é interessante que vocês podem me perguntar se tiverem dúvidas. Não, né? Tá certo. Aí ele vem falar aqui sobre as regras de distribuição eletrônica. Essas regras aqui, como é que eu vou fazer? Ela é um pouco mais complexa, tá? Então, eu só resolvi aqui botar o primeiro slidezinho para vocês entenderem como é que a gente vai fazer distribuição eletrônica. Tá? O nível de energia, ele vai ter as camadas e vai ter o número máximo de elétrons. Eu vou entrar nesse assunto hoje, não vou, porque ele é um pouco mais complicado. Então, eu tenho que entender isso aqui com vocês com mais calma, que é o assunto da próxima aula, a distribuição eletrônica, certo? Agora, nós só vamos entender que a distribuição eletrônica, ela possui níveis de energia, que é do primeiro até o sétimo, certo? Ele vai possuir camadas, que é a camada K, a camada L, a camada M, N, O, P e Q, e o número de máximo de elétrons que pode ter em cada camada. Por exemplo, na camada K vai ter 2 elétrons no máximo, certo? Na camada L, 8 elétrons no máximo. Na camada M, 18. Na camada N, 32. Na camada O, também 32. Na camada P, 18. E na camada Q, 2 elétrons no máximo, certo? Estão copiando, né? Se não tiver, também tem no livro de vocês, e como a aula é gravada, vocês podem assistir depois e anotar, tá? E aí, como eu expliquei para vocês, vou voltar aqui o slide, a gente só, nessa distribuição eletrônica, dessas regras de distribuição eletrônica, como eu quero fazer o passo a passo com vocês, eu vou terminar, tá, o conteúdo aqui de ligações químicas,
aqui na questão da regra da distribuição eletrônica, certo? Até então, nós só vamos entender isso daqui, tá? Próxima aula, eu venho falar sobre as regras, como é que a gente vai distribuir eletronicamente, tá? Esses elétrons, certo? E aí, como vocês já fizeram a atividade, quem não fez, eu peço que faça a atividade da aula passada. Eu trouxe também o slidezinho corrigindo, tá, a atividade, porque muita gente me procurou, lá na atividade eu não coloquei o feedback, então era como se quando vocês terminassem a atividade, desse que vocês não tinham acertado nenhuma questão, ou vocês não responderam a questão que era uma questão de conceito, tá? A primeira questão lá era para vocês escreverem o que é estrutura atômica. Quando eu coloco conceito, ele quer saber o que é o significado de estrutura atômica. E aí eu coloquei aqui. Estrutura atômica, ela vem dividida basicamente em duas regiões, como eu falei na aula passada, núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, que é formada por elétrons e um grande vazio, certo? Isso aí é a primeira questão, já estão corrigindo. Foram 5 questõezinhas, certo? A segunda questão, ela perguntava assim, a estrutura atômica, ela é dividida em quais regiões? Núcleo e eletrosfera, somente isso, tá? Também era para vocês responderem. Na terceira questão, ele perguntou lá assim, o núcleo é formado por quê? Por prótons e nêutrons. Eu não falei sobre isso, eu disse que o núcleo ele era formado por prótons e nêutrons. Era para vocês terem respondido, quem não respondeu. E o que é núcleo? É uma região maciça, compacta, densa, que fica no centro do átomo. Tá bom? E a outra questãozinha, o que é o número de massa, ou seja, o número atômico Z, e o número de massa A. O número atômico Z, ele vem falar aqui, ó, é a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo, certo? Mais o número de massa vai ser a soma dos prótons mais os nêutrons, certo? Aqui esse conceito é sobre o número atômico Z. O número de massa é o quê? É a soma dos prótons e dos nêutrons, tá bom? Como eu falei na aula passada, o número de massa vai ser a soma dos prótons e dos nêutrons. E eu até mostrei o cálculozinho para vocês. Tá ok? Então, aqui, foram 5 questõezinhas que eu passei, tá? Vou voltar aqui os slides, passei 5 questõezinhas para vocês na aula passada. Quem não fez ainda, eu peço que façam, porque eu vou contabilizar como atividade de vocês, tá bom? E aí, fiz a correção. Essa é a aula só introdutória do assunto de ligações químicas, tá bom? Não posso levar muito adiante, porque a gente ainda tem a aula de física, que vai ser dada agora para vocês, certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. A Jade está botando assim, o Márcio, que é o professor de química, eu estou vendo aqui o chat, o Márcio, que é o professor de química, mas como ele está nos segundos anos, dando as aulas dos segundos anos, eu fiquei com todos os primeiros, e eu vou dar a aula de química para vocês. A atividade, a partir da próxima semana, sou eu que vou passar, inclusive para os primeiros anos, tá? Inclusive para os primeiros anos que também é o Márcio. Então, eu vou passar a atividade de vocês. Essa semana ficou um pouco conturbado, porque ele já tinha passado a atividade de vocês. Então, eu combinei com ele de, a partir da próxima semana, eu que passaria a atividade de todos vocês, tá? Tem dúvidas sobre química? Tem algumas dúvidas? Se tiverem, me pergunte, viu? Porque eu vou começar a falar aqui achando que vocês não têm dúvida nenhuma, já que não estão me perguntando, mas se tiverem dúvidas, me perguntem. Esse é o momento, tá bom? Para vocês tirarem todas as dúvidas. O Emanuel está dizendo que não. Quem entrou quase agora, né? Vamos acordar mais cedo na próxima aula, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês agora o slide da nossa próxima aula, que é física, tá bom? Vou mostrar para vocês, como eu falei na aula passada. Estão conseguindo ver aí? Então, né?
Está começando a apresentar. Como eu falei na aula passada, eu quero, né, fazer uma aula prática, as aulas práticas com vocês, com robótica sustentável. Então, hoje eu vou dar a introdução dessa aula prática. Nós já vamos fazer essa aula prática hoje? Não. Hoje vai ser a introdução para vocês entenderem como é que eu pensei em realizar essa aula prática. Aqui vai ter o material e já vai ter o que é que nós vamos fazer. Então, vocês vão anotar o material, vão, né, adquirir esse material, vão arranjar esse material, certo? Para na próxima aula, na aula que a gente tiver aula prática, tá bom? O que é que vai acontecer? Vocês vão estar todos... Bom dia, Nathalie. Vocês vão estar todos com esses materiais em mãos, eu vou fazer aqui e vocês vão fazer de casa, certo? Essa aula prática. Para me saber que vocês estão fazendo mesmo, eu vou querer que vocês ou tirem foto ou filmam, tá? O materialzinho que a gente fizer, tá bom? Então, assim, para me ter, né, essa ideia de que vocês realmente estão fazendo, porque não adianta eu fazer aqui e vocês não estiverem fazendo aí, tá bom? Então, hoje vai ser o que para vocês saberem o que é que nós vamos fazer e o material que nós vamos precisar, tá? Então, vendo aí, né, o slide, me avisem se não tiverem. Vamos dar início, né? Sloganzinho da escola, Escola de Ensino Médio Tempo Integral, Coronel Murilo Serpa, CRED 2. Ixi, eu já estou na aula de Química ainda. Botei o slide errado. Só um momentinho. Vou voltar aqui para a apresentação, para me procurar o slide certo. Acho que é esse aqui. Não. Acontece. Não é esse ainda. Para a apresentação, vou voltar. Acontece essas coisas, tá? Então, vendo aí. Então, me avisem, certo? Estão conseguindo ver? Então, né? Vou entender como estão. Que é física, tá? Vamos dar início. A introdução à aula prática, robótica sustentável, certo? Estão conseguindo ver, né? E esse da física, né? Da robótica sustentável. Responda aí no chat. Para eu ter uma ideia. Sim, né? Tá bom. Aí, o que é que eu venho falar sobre robótica sustentável? Aplicando a robótica nas aulas de física do primeiro ano, certo? A robótica sustentável, ela é uma metodologia criada através da robótica educacional e da robótica livre, com a inclusão da educação ambiental, ou seja, a reutilização de reciclagens, eu falei na aula passada, que vai ser materiais recicláveis. Tudo que a gente tem em casa, ou que a gente pode adquirir, né, com preço em conta, ou que a gente arruma com o vizinho, enfim. E a ressignificação de materiais reciclados e eletrônicos, porque na robótica ela utiliza muito essa parte eletrônica, tá bom? Então, a gente vai aplicar essa robótica nas nossas aulas de física, certo? Para que isso aconteça uma interação maior entre a gente, tá bom? A robótica sustentável, ela existe, é pouco falada ainda, porém ela já existe, tem muitas escolas que já estão trabalhando com isso, e aí eu venho destacar a professora Débora Garofalo, que foi a primeira mulher brasileira e primeira sul-americana a ser finalista no Global Teach Prize, considerado um Nobel da Educação, e ela foi considerada uma das 10 melhores professoras do mundo no ano de 2019, certo? Então, essa professora, ela já trabalha esse conteúdo, esse assunto de robótica sustentável com os alunos. Então, ela foi considerada uma das 10 melhores professoras do mundo no ano de 2019. Isso aqui é para vocês terem a noção de que isso existe, tá? De que a gente pode trabalhar nas nossas aulas de física. E é um assunto que eu quero trabalhar com vocês.
Claro, né? Eu vou pedir para que vocês tenham o comprometimento de que realmente a gente faça com que isso aconteça. Porque não adianta eu trazer aqui para vocês e vocês não, né, me derem uma devolutiva sobre esse trabalho. É interessante que vocês estejam junto comigo, mesmo nas aulas online, porque se fosse presencial seria mais fácil eu saber que vocês estavam, né, dando essa devolutiva. Mas aqui eu também vou querer a devolutiva de vocês, tá? Outro destaque, e o destaque a qual eu conheci, né, a robótica sustentável, é o professor André Cardoso Albuquerque. Conhecia, sim, no sentido de que eu já conheci outros professores que dão esse conteúdo, professores importantíssimos, né, fundamentais. Porém, o André Cardoso, eu fiz alguns trabalhos com ele e todo esse material eu tirei dele, tá? Eu tirei do site dele, do Instagram dele, do curso que eu fiz com ele. Ele criou o projeto educativo chamado Robótica Sustentável desde 2019, aliás, desde 2016. Merece destaque por desenvolver a metodologia e sistematizou a robótica sustentável como metodologia educacional do ensino de educação tecnológica e científica, com 5 pilares: a robótica educacional, sustentabilidade, o maker, que também a gente chama de robótica maker, STEAM e empreendedorismo. Ele desenvolveu a trilha de aprendizagens da robótica sustentável, estrutura e modelagem, energia, efeitos físicos, programação digital, despulgada e projetos próprios. Se vocês conhecerem o site dele, é muito interessante, existe muito projeto legal. Porém, minha inspiração seria um outro professor, a qual, né, vocês não conhecem, mas no dia que eu tiver a oportunidade de trazer ele para falar um pouco sobre robótica, eu vou trazer para vocês, certo? E aí eu vou apresentar esse outro professor para vocês, tá bom? A qual foi a minha grande inspiração para que a gente desse início, e a mim desse início a esse pensamento de trazer e trabalhar esses projetos de robótica com vocês, que é muito legal mesmo. Além da metodologia em sala de aula para aplicação, entender, criar, brincar e explorar, o professor André Cardoso e seus ex-alunos, eles trabalham com projetos educacionais, robótica sustentável, desenvolve a metodologia através de pequenas empresas, robótica sustentável, onde ele leva para o mundo essa metodologia. Hoje, a robótica sustentável é um novo conceito de se fazer robótica, e muito mais vai além, é uma nova forma de entender o mundo através de práticas educacionais sustentáveis. E aí ele diz, venham fazer parte deste mundo, certo? E é o mundo que eu quero colocar vocês. Mesmo esse pequeno grupo de hoje, né, de 19 alunos, tá? Então, assim, eu vou começar com vocês e com certeza a gente vai, dessa forma, nós vamos chamar os colegas de vocês que também participem dessas aulas, tá? Porque são aulas muito interessantes e vocês vão amar. Qual é a minha ideia principal? É a aula prática com a utilização da robótica sustentável e contextualizar ao conteúdo. Ou seja, a gente vai trabalhar de uma forma aleatória? Não. O conteúdo que vocês estiverem tendo, eu vou trazer a aula prática relacionada àquele conteúdo. Certo? Ok? Existe a aula, a robótica, que não é sustentável também, que é através, né, que é a robótica mais eletrônica, tá? Que existem professores também ótimos que falam sobre isso, que é da parte de programação, tá? Então, vocês vão, e como vocês estão tendo esse primeiro contato, vocês vão entender melhor nas nossas próximas aulas, que eu vou trazer mais assuntos sobre isso, para vocês irem entendendo. Na escola tem a eletiva de robótica, que eu acredito que é só para os meninos do segundo ano, então, no próximo ano, vocês vão ter a oportunidade, bom dia, próximo ano vocês vão ter a oportunidade de também se inscrever, né, na eletiva de robótica. É muito legal. E aí eu venho trazer para vocês o primeiro projeto que a gente vai fazer, aliás, que é o carrinho elástico, tá? Nesse modelinho aí. Estão vendo o material? Só material simples? Somente material simples, ó. CD ou DVD, palito de picolé, um elástico e duas tampinhas de garrafa.
Estão vendo como o material é simples? Então, é esse carrinho aí que nós vamos fazer na nossa aula prática, certo? Na nossa próxima aula. O carrinho elástico, ele é uma prática divertida, ele estimula a criatividade e o espírito meio do aluno. Essa prática, o professor ele pode abordar diversos assuntos, tais como formas geométricas. Olha aí, ó. Como ela é interessante na matemática, formas geométricas, energia potencial elástica na física, simetria, mecânica e muitos outros assuntos. Então, vendo tanto de assunto que a gente pode abordar só fazendo esse carrinho elástico. E aí ele vem dizer, ó, você sabia que existe uma força elástica? Força elástica é uma força física, a compreensão ou tração de corpos que tem elasticidades, molas, borrachas e outros tipos de elásticos em geral. É a força necessária para deformar, ou seja, diminuindo, seja aumentando o comprimento, um corpo elástico qualquer. Então, aí a gente vai trabalhar a força, certo? Aí nós vamos trabalhar força, além, né, de outros conteúdos que também vai ser abordado nesse carrinho elástico. Nós vamos fazer. Então, aqui é o ponto principal que eu quero que vocês anotem, a lista de materiais. O que é que vocês vão precisar? 4 palitos de picolé, tá? 4 tampinhas de garrafa PET. Então, desde já, vocês já vão juntando esse material. Tá certo? Se não tiverem esse material, pede, compra aí um picolé, junta esses 4 palitos de picolé, compra aí um refrigerante, junta as 4 tampinhas de garrafa PET, 2 CD ou DVD, precisa ser novo, não, tá? Pede a alguém esses 2 CD, eu também vou juntar o meu material aqui de casa. Um canudo fino, esse canudinho aí é aqueles canudinhos de você, né, você utiliza em lanchonete, tá bom? Um canudo, um palito de churrasco, aí compra um churrasquinho, tá? E guarda o palito. E uma liga de escritório, tá bom? Então, esse é o material que vocês vão precisar utilizar. É difícil? Não, tá? O que pode ser mais difícil aí é a liga de escritório, mas também é fácil de se achar a liga de escritório, certo? Pede aí numa bodeguinha, qualquer pessoa que tenha uma liga somente, vocês vão precisar. Tá bom? Aí é o material que nós vamos utilizar. E aqui eu venho terminar com a referência bibliográfica da onde eu tirei esse material, que é no site da roboticasustentável.com.br, que é o site do professor André, e o @robótica sustentável, tá? Aqui é o Instagram dele, vocês também podem olhar. É interessante que vocês saibam que esse material aqui, vocês produzindo, eu também vou mandar para ele, porque quando ele me mandou esse material, ele pede para que os professores que estão trabalhando com a robótica sustentável encaminhem também uma devolutiva para ele. Então, eles vão saber que vocês, né, da Escola Murilo Serpa, estão também produzindo tudo isso. Então, aqui eu vou combinar com vocês, tá? Os meninos, são 19 alunos que eu tenho hoje, e que vocês vão arrumar esse material e que nós, na próxima aula, vamos produzir esse carrinho elástico. Tá combinado com vocês? Coloquem aí no chat para me saber se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Combinado? Jade colocou sim, todo mundo está colocando sim, né? Estão entendendo. Então, assim, esse material aí vocês vão arranjar. Eu também vou arranjar o meu material. No dia que eu colocar o post da aula, por que eu estou falando isso? Porque na próxima aula, talvez 24, eu não sei ainda, não é certeza, mas pode ser um feriado, dia 24, que é na quinta-feira, no nosso dia de aula. Então, se for feriado, a gente provavelmente não tenha essa aula, mas na outra semana seguinte, né, eu coloco lá no postzinho, na parte da física, aula de química e aula de física, eu coloco lá, vai ter, né, a aula prática. Então, no dia que eu colocar a aula prática, certo, de física, é o dia que nós vamos usar esse material aqui, tá bom? E aí eu vou estar com o meu material aqui, eu vou fazer com vocês, e vocês vão fazer aí em casa.
vão gravar ou vão tirar foto do material, vão me mandar para mim saber que vocês estão fazendo e para mim também encaminhar para o professor, para ele saber que nós estamos trabalhando com isso, tá bom? E aí eu quero saber também de vocês aí no chat se gostaram, se está tudo ok, se eu estou falando e vocês estão entendendo, me deem essa devolutiva, tá? Que é a oportunidade que a gente tem aqui para me saber que vocês estão entendendo o que eu estou falando, certo? Tanto na aula de física como na aula de química, tá bom? Tudo ok, né? Estão colocando aí que tá tudo ok, que tá tudo dando certo. Ótimo, eu fico muito feliz com a participação de vocês. E eu peço que vocês também chamem os colegas, gente, porque, ó, de 4 turmas, aqui nós temos presentes 19, 18. Eu planejo para vocês como eu planejo para eles. Então, vamos chamar esses colegas, né? Como seria interessante a gente lotar essa sala aqui, a gente fazer tudo isso aqui, todas essas aulas, toda essa aula prática, porque é possível. É possível que a gente desenvolva isso sim, mesmo estando em casa, tá? Então, vamos chamar os colegas, vamos chamar esse povo, vamos dizer, vamos divulgar que a aula tá legal, que a aula tá interessante, vamos colocar no grupo que tá muito bom e que a gente quer a presença deles também, tá? A gente quer todo mundo. Até porque o ano não terminou, nós estamos em aula, todo mundo está na mesma situação. Se está difícil para vocês, também está difícil para nós, professores. E aí, para nós, professores, também, ver o quê? Que jeito? A Jade está com a agonia do meu fone de ouvido, ó, pera. Sim, se está difícil para vocês, também está difícil para mim, né? E para os professores que têm que puxar vocês para essas aulas, têm que interagir com vocês, que quer a devolutiva de vocês em relação às atividades, porque a gente só sabe se vocês estão participando, se vocês estiverem devolvendo essas atividades para a gente. Então, é isso que a gente insiste, que vocês estejam devolvendo essas atividades, tá bom? E eu quero que vocês chamem os colegas. Meninos do primeiro A também, chamem os colegas do primeiro B, tá bom? Primeiro C e primeiro D. Vamos colocar todo mundo aqui para assistir essas aulas, tá? E aí eu também vou encerrar com vocês, certo? Aqui foi a nossa aula de Física e Química. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode aproveitar o momento para tirar agora. Se não, eu vou encerrar a aula, tá? E eu vou colocar o link dessa aula no grupo. Como não tem atividade, eu vou colocar o link da atividade passada para quem não fez ainda. Quem já fez está despreocupado. Mas quem não fez ainda, né, eu quero essas atividades prontas. E o combinado é, na próxima aula, a gente ter esse material da física para a gente fazer a nossa aula prática, tá bom? E até a próxima aula e beijo para vocês, certo? Fiquem com Deus, muita saúde, cuidado. Não vão estar no meio da rua, certo? E beijo. Saudade de você. Tchau. Tchau, muita saudade.